Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Amanda do Lento Comentando e eu voltei para contar para vocês o que eu li em agosto. Sim, esse vídeo está mais do que atrasado, mas vamos lá. Em agosto eu li 6 livros. Os 2 primeiros livros que eu li foram 2 livros do Gabriel Garcia Marques. Eu tinha a intenção de ler algo do Gabriel Garcia Marques esse ano, mas a minha intenção era começar com Os 100 Anos de Solidão, que é inclusive o único que eu tenho. Eu tenho essa ediçãozinha aqui, mas esse livro eu não li ainda. Os 2 livros dele que eu li foram Crônica de uma Morte Anunciada e Ninguém Escreve ao Coronel. E eu li esses 2 livros, assim, em uma manhã, meio que por acaso. Eu tinha ido para a faculdade em um dia qualquer, só que a aula não estava rendendo muito bem. Aí eu fui para a biblioteca e eu estava procurando, assim, um livro fininho que eu conseguisse ler ali naquele período de aula mesmo. Aí eu encontrei Crônica de uma Morte Anunciada. Aí eu peguei e comecei a ler. Como ele era bem curtinho, acho que assim, por volta de 100 páginas, mais ou menos, eu terminei de ler ele e procurei outro, e acabei pegando o Ninguém Escreve ao Coronel. E sobre o que esses livros vão falar? No livro, Crônica de uma Morte Anunciada, a gente conhece a história do Santiago Nazar, que é quem a gente sabe que vai morrer. A gente tem a visão do dia da morte do Santiago sob a perspectiva de várias testemunhas. Cada uma diz uma coisa, então a gente não sabe muito bem como foi realmente a morte dele e se o motivo era realmente pertinente. Por mais que o fato principal não seja um segredo, né, a morte em si a gente sabe que vai acontecer, isso não impede que a gente queira continuar lendo o livro, não. Até porque, à medida que vão aparecendo versões diferentes, a gente fica querendo saber, afinal, o que levou àquela morte? Será que aquela morte teve fundamento? Será que a pessoa em questão realmente merecia ter morrido? E isso é bem interessante, porque quando você vai lendo, você acredita que, ah, não, foi isso que aconteceu. Aí vem uma pessoa e diz algo diferente, você fica, ó, então não foi bem assim. É um livro interessante que te prende, uma leitura bem dinâmica, bem rápida. A gente não tem, assim, muitos detalhes. É uma visão rápida mesmo sobre cada testemunha ali que viu Santiago no dia da morte dele, ou que viu os seus assassinos. Mas, assim, um livro bacana mesmo, gostei. E no livro, o Ninguém Escreve ao Coronel, a gente tem a história de um coronel reformado e ele está aguardando aí há anos a aposentadoria, que é dele de direito. E ele, por que ninguém escreve ao coronel? Porque ele vai no correio toda semana esperando a bendita carta, né, da aposentadoria, mas essa carta não vem nunca. Então, por isso o nome Ninguém Escreve ao Coronel, porque a única coisa que aparentemente ele tem para receber é essa carta e ela nunca chega. Então, a ideia central desse livro é a crítica a essa burocracia aí que a gente enfrenta. Então, a história do livro é basicamente essa: a espera eterna por essa aposentadoria que nunca vem e a tentativa dele, do coronel e da mulher dele de sobreviver com o pouco dinheiro que eles têm. Eu acabei classificando esses 2 livros com 4 estrelas lá no Scooby, devido, assim, ao desfecho das histórias. Eu achei os finais muito repentinos, sabe? Mas são bons livros. Eu acredito que eram os livros do Gabriel Garcia Marques que menos me interessavam. Ele tem vários outros títulos que me chamam muito mais atenção. Eu acabei lendo esses 2 pelo tamanho mesmo, porque eu queria livros rápidos que eu conseguisse ler ali naquele período de tempo que eu ia estar na faculdade. Então por isso eu acabei pegando. E foram livros que me surpreenderam positivamente. Não que esperasse uma coisa ruim, já que eu ouço tantas maravilhas do Gabriel Garcia Marques, mas assim, não eram histórias que me atraíam muito. E eu li e acabei gostando. E também esse mês, 2 distopias. Pra quem não sabe, acho que muita gente já sabe, que eu adoro distopias e quando eu vejo que é um livro distópico eu já fico assim, morta de curiosidade para ler. Aí eu comprei há um tempinho atrás esse livro aqui, O Pacto, da Gemma Malley, mas eu não gostei muito do livro não. Qual é a realidade desse livro? Se eu não me engano, o ano é 2114, alguma coisa assim. E chegou um dado momento em que as pessoas não morriam mais. Um cientista fez uma descoberta onde era um tipo de remédio, um tipo de droga, digamos. E se você tomasse, você não ficava doente. E você não envelhecia, assim, os efeitos que acontecem no corpo humano quando você vai envelhecendo não aconteciam mais.
A princípio, o governo proibiu o uso dessa droga, mas depois eles pensaram que poderia ser interessante que os seres humanos não morressem mais e acabaram liberando o uso dessa droga. Mas, com isso veio um problema, né? Se ninguém morria mais, não podia nascer mais ninguém, porque chegou um momento que não ia ter mais espaço, nem recurso, comida, água, etc. Então, eles fizeram o pacto. O que era esse pacto? Ninguém poderia mais nascer. Mas assim, há uma exceção. Você pode ter filhos desde que você renuncie. Você renunciar é o quê? Você não vai tomar mais essa droga da longevidade, ou seja, você vai envelhecer e vai morrer. Mas você tem que fazer essa renúncia até os seus 16 anos de idade. E eu te pergunto, que adolescente ia querer abrir mão da vida eterna, que a princípio parece uma coisa bem atrativa, para poder de repente ter um filho no futuro, né? Acho que pouquíssimos fariam essa renúncia assim, antes dos 16 anos, que é o tempo limite. Então a ideia é justamente uma estratégia do governo mesmo, que eles não querem que outras pessoas nasçam. Eles querem que aquela população que já existe continue, porque são pessoas já aptas para determinado trabalho, já desempenham determinada função, e eles não querem que apareçam, que nasçam novas pessoas que de repente possam ter ideais diferentes e ir meio que contra os ditames deles, né? Então é muito mais fácil você controlar uma população que vai ser sempre a mesma do que ficar nascendo pessoas diferentes que de repente com ideais diferentes. E nesse livro, a nossa protagonista é a Ana. Ela é uma garota de 16 anos e ela é uma excedente. Excedente são as pessoas que nasceram mesmo depois da existência desse pacto, onde era proibido que as pessoas tivessem filhos. Então, esses excedentes vão para uma espécie de internato e lá eles são criados com o objetivo de se tornarem úteis para a sociedade. Mas assim, os excedentes, eles poderiam exercer trabalhos em uma hierarquia inferior, eu diria. Eles, em hipótese alguma, poderiam ocupar cargos assim muito altos em algum emprego. E esses excedentes, eles não têm permissão de tomarem essa droga da longevidade. A ideia é que eles envelheçam normalmente e morram. A ideia do livro é muito interessante, mas a forma como a história foi desenvolvida não me agradou não. A Ana, ela tá lá nesse internato e de repente chega um garoto, que eu esqueci o nome dele agora, e ele conhece os pais da Ana. E o objetivo dele é tirar a Ana de lá, desse internato. Eles querem fugir para que a Ana volte a viver com os pais deles. É, até aí, ok. Assim, para mim, o grande problema foi o fato de desse menino chegar para tirar ela de lá e de repente a Ana, a toda feliz, excedente, que foi assim condicionada a acreditar que aquela era a condição dela, ela tinha que aceitar, ela viveu a vida toda com aquilo na cabeça, e de repente chega um garoto falando que vai tirar ela de lá, que vai levar ela para os pais dela, pais que até então ela odiava por terem descumprido o pacto. Porque lá no internato era isso que eles diziam, que os pais eram irresponsáveis por terem tido filhos, mesmo sabendo que não era permitido. Então ela tinha, assim, verdadeiro ódio pelos pais. Mas de repente aparece um cara que quer tirar ela de lá e de repente ela muda, sabe? Logo o pensamento. Então não. Isso me incomoda muito, gente. Não me entendam mal, eu gosto de romance. Eu gosto quando eles inserem um romance na história. Mas não dessa forma, sabe? Não da forma que, pronto, ele se apaixona e tudo fica lindo e cor-de-rosa, dá certo. Não. Achei as coisas fáceis demais e acaba que a história ficava sem emoção. Eu já disse, acho, alguma vez, que assim, o meu grande problema com essas distopias recentes, essas distopias mais atuais, é que o romance acaba tomando, assim, um espaço muito grande na história. E a sociedade em si, como ela funciona, fica assim, em segundo plano. Apesar de adorar distopias, esse sim é o fator principal que me incomoda. Talvez a sociedade, a forma como ela funciona, seja mais trabalhada nos próximos livros. Esse é o primeiro livro de uma série ou trilogia, eu não sei. E este livro aqui foi publicado aqui no Brasil pela Roca em 2009 e até hoje eles não publicaram a continuação. Nem sei se eles vão continuar publicando essa série aqui. Assim, eu adoro distopias, mas essa não é uma que eu recomendo muito, não. Se eu não me engano, eu dei 3 estrelas para ele no Scooby, mas eu fiquei na dúvida se eu dava 2, se eu dava 3.
Então, digamos que a minha nota para esse livro foi 2,5. A outra distopia que eu li foi A Seleção, da Kiera Cass. Esse livro é um lançamento da editora Seguinte, que é um novo selo da Companhia das Letras para publicar livros jovens. Nesse livro aqui, qual é a história? Não existe mais o que a gente conhece hoje por Estados Unidos. O que existe agora é um país chamado Ileia, que é governado por uma monarquia. A seleção, o que seria? A seleção é um processo para escolher a nova princesa. O príncipe chegou à idade onde eles querem arrumar um casamento para ele. E como funciona a escolha da princesa através dessa seleção? 35 garotas são selecionadas e elas vão para o palácio disputar a coroa ou o amor do príncipe. Esse processo da seleção não tem um período certo, ele pode durar semanas ou como pode durar anos. O príncipe tem toda a liberdade para eliminar quantas candidatas ele quiser, quando ele quiser. Nossa protagonista é a América. Ela não queria participar da seleção porque ela já era apaixonada por outro garoto. Mas, a pedido dele, ela acaba se inscrevendo. Por quê? Nessa sociedade aqui, a gente tem um sistema de castas, onde na casta 1 está a realeza, na casta 8, que é a última, estão os mendigos. A América, ela é da casta 5, que é composta por artistas. Ela, inclusive, ela é música. Eles não chegam a passar fome, mas a condição de vida deles não é assim muito boa. Eles passam apertado ali algumas vezes. E esse garoto por quem ela é apaixonada é da casta 6. E ele sim já é uma condição assim econômica bem inferior e ele chega inclusive a passar assim, dificuldades até alimentícias, digamos, algumas vezes. E por que que ele pede para a América participar da seleção? Porque as participantes, mesmo que elas não ganhem, elas ganham uma ajuda financeira do governo. E esse menino por quem ela é apaixonada, que é o Aspen, ele se sentiria culpado caso a América não participasse da seleção, porque é apaixonada por ele. Então ela acaba indo só por esse motivo, por desencargo de consciência. Bom, são 35 garotas disputando uma coroa ou o amor de um príncipe, então eu esperava pelo menos alguma intriga. Afinal, são 35 mulheres juntas querendo a mesma coisa. Como é possível que não haja confusão? E assim, toda a maldade dessas mulheres se concentram basicamente em duas personagens. E assim, a aparente maldade delas não é nada muito maldoso, de verdade. São coisas bem bobas assim que elas fazem, sabe? Contra as outras candidatas. Eu esperava mais intrigas mesmo. Gente, por favor, são 35 mulheres juntas. Não. Tinha que ter mais uma fight ali no meio da coisa. Mas não há. A gente tem alguns ataques rebeldes ao castelo, que também são bem morninhos. Parecia que era um monte de revoltosos jogando pedra em um castelo. E que espanto que isso me dá, gente, nenhum. Então eu achei o livro assim bem morno, bem sem ação. Mas os personagens são até carismáticos, assim, o príncipe em questão, ele é um personagem legal. A América é uma personagem legal. Tem personagens realmente interessantes no livro, mas a história em si é bem paradinha. Algumas pessoas estão dizendo que existem semelhanças entre esse livro e Jogos Vorazes. Eu concordo que existem semelhanças, mas entendam, não estou querendo dizer que você vai ler esse livro e vai ficar lembrando de Jogos Vorazes todo o tempo, como se fosse uma cópia, um livro realmente assim, muito parecido. Não, mas existem coisas que lembram, coisas que acontecem também em Jogos Vorazes, como por exemplo, o reality show. Jogos Vorazes é televisionado para todos os habitantes de Panem. E aqui em A Seleção, a população também acompanha o processo. Não é como se tivesse câmera escondida no castelo, mas fica uma equipe de filmagem lá dentro do castelo e vários eventos são televisionados para a população. Outra coisa semelhante é que os Jogos Vorazes são um evento para o país inteiro, todo mundo para assistir aos jogos. A seleção também é uma coisa que mobiliza toda a Ileia, fica todo mundo ali querendo assistir, querendo acompanhar o processo. E outra coisa é aqui, como eu disse, é um sistema de castas, né? A gente tem da casta 1 até a casta 8.
Em Jogos Vorazes, a gente tem o Distrito 1 ao Distrito 13, Distrito 12. E cada distrito desempenha uma função, assim como nas castas. Cada um tem uma função. Como eu disse, a casta 1 é realeza, a casta 5, que é a da América, são os artistas. E em Jogos Vorazes a gente também tem isso. Cada distrito era responsável por produzir determinada coisa. Mesmo eu tendo achado o livro um pouco paradinho, eu pretendo continuar lendo essa série. Então tá aí. Eu espero que nos próximos livros a sociedade em si seja mais trabalhada. É que eu sempre fico martelando nesses livros, né? Deixar um pouco de lado o romance e aprofundar mais na forma como a sociedade funciona, como o governo controla as pessoas, o que acontece ali. Vamos ver se isso vai acontecer nos próximos livros. Queria mais ação, sabe? Acho que o que falta nesse livro é um pouco mais de ação. Acho que eu dei 3,5 para ele. Li também A Caminho do Verão, da Sarah Dessen. Eu li no ano passado o meu primeiro livro da Sarah Dessen, que foi o Just Listen. Eu amei esse livro, virou um livro favorito, assim, a minha identificação com a personagem principal foi muito grande. Então, depois que eu terminei de ler esse livro, eu quis ler todos os outros livros da Sarah Dessen. Então, o outro que eu li foi A Caminho do Verão. E, assim, talvez eu tenha ido com muita sede ao pote, justamente por ter gostado muito de Just Listen. Talvez eu esperasse que eu gostasse tanto de Caminho do Verão como eu gostei desse, mas não aconteceu. Bom, a personagem principal desse livro é a Alden, e ela vai passar as férias de verão na casa dos pais. Os pais dela são separados e ela vai passar uma temporada com o pai. Bom, ela imagina que indo para lá ela vai passar mais tempo com o pai, mas acaba que o pai está trabalhando em um livro novo. O pai dela é escritor e ele passa muito tempo trancado no escritório e quase não dá atenção para ela. Então ela acaba indo trabalhar em uma boutique que é da madrasta dela. Ela acaba começando a trabalhar lá para ajudar e lá ela faz algumas amizades e também uma paquerinha, que é o Eli. Eles passam muito tempo juntos, o Eli e a Alden. O Eli é um cara meio estranho, meio fechado. Ele não conversa muito com ninguém desde que ele perdeu o melhor amigo dele. Ele ficou bem fechado. Mas com a Alden, por algum motivo, ele tem mais coragem para se abrir. Então é um livro que vai falar basicamente sobre isso, sobre relação familiar e esse romancezinho mesmo da adolescência. O que é também o que acontece em Just Listen. Tem um drama familiar e um romance. Mesmo eu não tendo me identificado muito com a história em si, com os personagens, a Sarah Dessen tem, sem dúvida, sim, o dom de criar personagens. Porque são personagens legais. Eu não sei se eu já disse isso alguma vez, mas eu costumo ter certa birra com livros onde os personagens são adolescentes. Geralmente eu prefiro livros com personagens mais velhos. Mas os personagens da Sarah Dessen não me irritam em nada. São adolescentes, mas não são adolescentes chatos, bobos, assim, meio inconsequentes. A história é legal, mas acho que o problema mesmo foi não ter rolado a mesma identificação que eu senti com a Annabelle Green desse livro. Eu não senti a mesma coisa com a Alden, que é a personagem deste livro aqui. Se vocês nunca leram nada da Sarah Dessen, eu recomendo que comecem com este livro aqui. É isso. A Sarah Dessen é uma escritora de livros jovem adultos contemporâneos. A Gil Fernandes adora a Sarah Dessen, é louca pela Sarah Dessen. E se eu não me engano, ela fez um vídeo falando sobre, se não todos, sobre a maioria dos livros da Sarah Dessen, que eu acho que ela já leu, se não todos, ela já leu quase todos. Então eu vou deixar o link do vídeo da Gil aqui para vocês assistirem, porque ela vai falar da Sarah Dessen com mais gabarito aí para vocês. Mas eu recomendo que leiam Sarah Dessen, claro, se é que vocês gostam de livros de jovem adulto contemporâneo. Bom, e por último, eu li um livro que não está mais comigo. É o livro As Bruxas de Oxford, da Larissa Siriani. Ela é uma autora nacional. O meu interesse por ler esse livro é justamente porque fala sobre bruxas. Bruxas são os meus seres sobrenaturais preferidos, entre lobisomens, vampiros, anjos e sei lá mais o que. Bruxas são os que chamam mais a minha atenção. Bruxas, magos, feiticeiros, chamem do que quiser. Esse livro vai contar a história da Malena. Ela é
a sétima irmã, ela é a sétima filha de um casal. E os 6 primeiros são homens, ela é a única menina. E eles se mudam para Oxford. E a casa que eles vão morar é a chamada Casa Azul. Existe uma lenda sobre essa casa que há, sei lá, alguns anos atrás, moravam lá 7 bruxas. E, bom, era uma lenda que quase ninguém acreditava. Mas quando eles chegam nessa casa, coisas estranhas começam a acontecer com a Malena. Quando ela fica muito nervosa, ela quebra portas e, sei lá, as coisas costumam quebrar perto dela. Ela, a princípio, não dá muita bola pra isso. Eu não sei quanto a você, mas eu ficaria bem louca se alguma coisa dessas começasse a acontecer comigo. Mas ok, a Malena não se assusta tanto assim. E com o tempo, então, ela descobre que existe uma maldição. Essas bruxas, que existia essa lenda sobre essas bruxas que moravam lá, não era bem uma lenda, elas realmente existiram. E existe uma maldição que elas deixaram e cabe a Malena tentar quebrar essa maldição. Não posso me ater muito aos detalhes, senão vou acabar soltando spoiler para vocês. Mas o que eu posso dizer é que o livro, assim, é bem light, é bem leve, não tem nada de assustador, assim. Uma história engraçadinha que você vai ler rapidinho. Inclusive, enquanto eu tava lendo, a história me lembrou um pouco aquele filme da Sabrina, sabe? Sabrina, aquela bruxa, que tinha um gatinho preto, eu esqueci o nome desse filme, gente. Mas me lembrou muito, inclusive a Malena também tem um gato preto que conversa, assim como o Salem, né? Eu acho que é esse o nome do gato da Sabrina. Então é assim, é mais ou menos esse estilo de história sobre bruxas, bem levezinha, assim, meio cômicazinha, tem até um romancezinho também. Eu gosto de livros de bruxas um pouco mais sombrios, então eu senti falta de uma certa emoçãozinha, de um certo tom mais escuro ali sobre os personagens. Isso não tinha muito no livro, não. Teve umas outras coisas que eu reparei, assim, que eu não gostei muito, mas não posso contar pra vocês porque vai ser spoiler. Mas uma coisa, uma situação especial, acho que eu posso citar, é a Malena, logo quando ela percebe, né, que ela tá fazendo coisas estranhas. Um belo dia ela quer ir no banheiro, lá na casa dela, mas afinal são 6 irmãos, então já tem um irmão lá no banheiro. E ela nervosa, querendo entrar ali logo, ela abre a porta com a mente e arrasta o irmão dela lá de dentro, expulsa o irmão dela do banheiro, usando o poder da mente. E o irmão dela não faz nada. Não comenta com ninguém, não acha estranho, não grita, não berra, não pergunta pra ela o que foi aquilo. Ele simplesmente sai. Gente, eu não sei quanto vocês, mas se a minha irmã me tira do banheiro usando o poder da mente, eu não sei o que eu vou fazer, mas nada não é uma das opções. Bom, então é isso, é um livro legal. A Larissa, inclusive, a autora, ela é uma fofa, uma querida, muito atenciosa. É um livro, assim, bacaninha para passar o tempo, mas como eu disse, acho que faltou um toque mais sombrio ali nos personagens e uma construção talvez mais minuciosa acerca dessa maldição que assombra a Malena e outras pessoas aí. Então foi isso que eu li em agosto. Eu volto em breve para contar para vocês o que eu li em setembro. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e tchau. Até a próxima.